Por isso eu peço para que a gente leia a página 2, onde ele faz exatamente esses apontamentos. Se a gente conseguir espelhar, eu e a Tainá Falcão vamos ler com a nossa audiência todos os detalhes dessa decisão. Atribui efeito suspensivo aos presentes embargos, estritamente para sustar, segundo Jonathan de Jesus, até a deliberação colegiada, a execução do comando de inspeção veiculada. Na página 2, ele já afirma, ali no parágrafo 8, a decisão final dele. E aí ele explica, feito esse registro, esclareço que não identifico omissão no despacho embargado no ponto central suscitado pela autarquia. O que ele diz? Tomei a decisão de suspender. Só que eu, particularmente, não vejo omissão nenhuma por parte do Tribunal de Contas da União. E aí ele afirma, a determinação de inspeção decorreu da proposta formal de uma unidade técnica especializada para fins de controle externo de esclarecimentos desacompanhados do acervo documental primário, que é necessário à reconstituição do inteiro decisório. O que você destaca na sequência, Tainá Falcão? É interessante porque ele faz esse recuo, mas ele passa ali por várias justificativas de que, na visão dele, ele, Jonathan de Jesus, relator desse caso, poderia sim tomar uma decisão por conta própria. Ontem ainda, conversando com ministros do TCU, antes da edição do Bastidores, havia um entendimento de que Jonathan de Jesus seguiria nesse caminho, apesar de uma crescente, de um aumento de pressão para que ele levasse o caso a plenário em sessão extraordinária. Como eu explicava na abertura do Bastidores, foi um meio termo entre aqueles que veem com desconfiança a atuação do ministro relator e têm demonstrado desconforto diante de ataques da opinião pública ao Tribunal de Contas da União e aqueles que apoiam o ministro relator. Então, lá no artigo 9, ele faz justamente esse apontamento, né? Que depois de feito todo esse registro, ou seja, de basicamente antes ele explicar que ele poderia ter tomado uma decisão, caberia a ele como um relator decidir, por exemplo, rejeitar os recursos, uma posição de oposição aos embargos do Banco Central, ainda assim, ele decidiu, portanto, por esse recuo. Aí ele diz o seguinte, tá? Lá no 11 ainda ele volta nesse ponto. Confere ao relator a competência para determinar inspeções, defendendo, portanto, que foi correta a decisão dele de pedir uma inspeção no Banco Central e dizendo que prerrogativa do relator do caso, como providência instrutória para viabilizar a obtenção de elementos indispensáveis, ou seja, provas ou indícios para o esclarecimento dos fatos e a formação de convencimento com base em documentação primária. Assim, sem antecipar julgamento de mérito, dizendo ele aqui basicamente que, com a inspeção, buscava documentos para o embasamento de uma opinião posterior, de uma decisão sequente, sem antecipar, portanto, qual seria ela. Consigno que a decisão embargada se harmoniza com o desenho regimental e não se apoia em interpretação singular ou excepcional. Ou seja, aqui Jonathan se defende, diz que ele seguia, portanto, o que é previsto regimentalmente pelo Tribunal de Contas da União, que compete a ele, como relator, determinar a inspeção no Banco Central. Logo, não vislumbro omissão a ser cumprida. O despacho embargado explicitou a finalidade instrutória da inspeção, necessidade de acesso controlado à documentação essencial, os tais documentos que o Banco Central diz que são sigilosos e de alta sensibilidade, portanto, pedem que sejam vistos pelos técnicos in loco, e a observância das cautelas legais de sigilo. Eventual inconformismo quanto ao conteúdo decisório, inclusive quanto à extensão do controle externo sobre o BC, não se confunde com vício sanável por embargos de declaração. Dito isso, o registro que, em tese, os embargos poderiam ser rejeitados. De novo, Jonathan dizendo, eu, como relator, poderia rejeitar os embargos do Banco Central, aplicado subsidiariamente quanto à pretensão recursal se limitar a rediscutir o conteúdo da decisão sob a roupagem de omissão
inexistente. Toda hora você vê que ele está dizendo que não existe omissão nesse caso, se defendendo, porque está sendo atacado por isso. Ocorre que a dimensão pública assumida pelo caso daí vem. Portanto, Uribe, nessas linhas, Jonathan de Jesus assume que existe uma pressão pública sobre ele, sobre o TCU, e diante disso, com contornos desproporcionais para a providência instrutória, nessa corriqueira, nessa corte, recomenda que a controvérsia seja submetida ao crivo do plenário, instância natural para estabilizar institucionalmente a matéria. Ante o exposto, recebo, portanto, a decisão final, os embargos de declaração do Banco Central, com efeito suspensível até a deliberação do plenário. Portanto, a saída foi esperar o dia 21 de janeiro, quando o Tribunal de Contas da União vai se debruçar sobre o assunto.